só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Faça dessa frase a sua oração. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos na fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Amém, que Deus nos abençoe. Irmãos, na quinta-feira passada, nós começamos a estudar este capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo que já estudamos outras vezes, mas sempre existe ideias novas, coisas novas, para nós aprendermos e aplicarmos às nossas vidas. Mas antes de lermos os versículos 1 e 2, uma vez que quinta-feira passada nós só refletimos no versículo 1, eu queria fazer a leitura no capítulo 11, versículos 33 a 36, que eu acredito que vai lançar um pouco de luz àquilo que nós nos propomos nesta noite a estudar na palavra do Senhor. É Romanos no capítulo 11, 33 a 36, e depois a gente lê no capítulo 12, 1 e 2. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos
e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu quero partir justamente do versículo 36, como parte introdutória para nosso estudo, para nossa reflexão pastoral nesta noite, esperando que a palavra de Deus fale profundamente aos nossos corações, às nossas mentes, e que nós sejamos, irmãos, edificados no Senhor. Diz o apóstolo, terminando os 11 primeiros capítulos da sua carta aos Romanos, carta que tem impactado muita gente, que impactou, por exemplo, Agostinho de Hipona, aquele jovem de uma vida totalmente dissoluta, que já solteiro, já tinha um filho, não era casado, mas já tinha um filho, e que tanto a mãe dele, Mônica, orava por ele, e que um dia, diante do bispo Ambrósio, chorando em lágrimas, ele disse: mulher, vai para a tua casa, porque não pode se perder um filho destas lágrimas. E depois Agostinho veio a se converter e tornou-se um dos santos que abalaram o mundo. É um título de um livro que tem os santos que abalaram o mundo, e entre esses está o nome de Agostinho, chamado Santo Agostinho de Hipona, que foi impactado por esta carta aos Romanos, como foi também o próprio Lutero, depois impactado por este livro, e tantas outras pessoas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso fala, meus irmãos, muito da centralidade do culto, da nossa devoção a Deus, a quem nós cultuamos, a quem nós adoramos, a quem nós prestamos honra, louvor, adoração. A quem? É a Deus. E tudo porque é dele, e é por meio dele, e é para ele. Tomando como justamente esse versículo como parte introdutória, já que é um versículo muito amplo, muito lato, e que contém muitas verdades. Quem sabe qualquer dia eu vou pregar um sermão só sobre esse versículo aqui, porque também tem muitas lições para nós. Nós vamos entrar nesse versículo 2, porque o versículo 1 do capítulo 12, nós já refletimos na quinta-feira passada, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entre muitas coisas que aprendemos, creio eu, nós aprendemos que agora o sacrifício é o sacrifício vivo de nós mesmos, e não mais de animais. Por mais limpos, por mais puros que fossem, os animais eram mortos, porque eram entregues, eram mortos no altar. Nós agora nos oferecemos no altar do Senhor. Então, embora nós tenhamos aqui como assunto a nova vida, a gente pode pensar também no culto verdadeiro, no culto racional, no culto que nós devemos prestar a Deus, em que todo o nosso ser se envolve neste culto. Muitas ideias surgiram dos reformadores a respeito do culto,
Houve reformadores, por exemplo, que não aceitavam o louvor porque achavam que o louvor, que os cânticos prejudicavam o culto. Vejam só. Só depois, no final, é que vieram a aceitar esses louvores. Há diversas formas de culto em vários lugares. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, se alguém já teve de ir a uma sinagoga. Aqui no Recife nós temos a sinagoga mais antiga da América, aliás, do Brasil, da América Latina, a sinagoga aqui no Recife, o Recife Antigo. E é interessante como é que os judeus prestam o culto. Eles chegam, a Torá, a lei está ali, e simplesmente eles não chegam cantando, não chegam orando, mas eles chegam, se colocam diante da Torá e simplesmente passam muito tempo somente lendo a palavra, lendo a lei, e depois eles saem. Para eles está formado o culto a Deus. Existem cultos mais diferentes. Em nossos dias são tantos cultos, tantas formas, que as pessoas lá de fora ficam até sem saber qual é o culto verdadeiro. Esta semana, na terça-feira passada, eu recebi uma senhora no meu gabinete, que ela reside aqui perto, e de vez em quando vem aqui à igreja. Já há algum tempo ela vem à igreja, e ela veio conversar comigo, porque ela está querendo se congregar, se aproximar mais, e quem sabe até tornar-se membro da igreja. Foi um dos mais belos testemunhos de vida, de garra, de luta, e de como Deus tem atuado na vida de uma pessoa, que eu ouvi daquela mulher tão simples, que de vez em quando está aqui em nossa igreja, de como Deus direciona as nossas vidas, como Deus faz em nós. Eu costumo sempre, os irmãos sabem, dizer: o que Deus que fez por nós, faz em nós e fará por nós. Eu acho que a gente conta muitas histórias das pessoas antigas, seja da Bíblia, seja das pessoas da Reforma, ou de alguns movimentos espirituais, de algum personagem extraordinário, de alguns teólogos, mas às vezes a gente se esquece que nosso José, nosso João, nosso Manuel, como diz o povo, Mané, certo? Chico, as pessoas simples, Dona Maria, Dona Francisca, as pessoas têm experiências marcantes, e se você conversar com elas, você se fortalece na fé, e você vê como Deus age em surdina às vezes, e sem as pessoas alardearem o que Deus tem feito nas vidas delas. Mas se você tiver a oportunidade de conversar com uma das pessoas, você sai fortalecido. E é interessante, na minha experiência pastoral, especialmente de gabinete, como eu tenho ouvido pessoas que depois da gente compartilhar, às vezes 1 hora, um pouco menos, um pouco mais, e orar, elas saem dizendo: ah, pastor, muito obrigado, quero agradecer a Deus pela vida do senhor, e como o senhor me ajudou, como o senhor me fortaleceu. E elas não sabem quanto foram elas que me ajudaram, foram elas que me fortaleceram, foram elas que trouxeram experiências marcantes, que eu saio aqui da igreja dando glória a Deus pelas vidas delas, daquelas pessoas, muitas delas, esta é uma delas, de como aquele momento foi agradável e fortaleceu a minha fé através das experiências pelas quais elas passaram. Ah, meus irmãos, se eu for contar a minha vida, é que eu não posso contar essas coisas, dizer o nome das pessoas, por melhores que sejam as experiências, não posso. De vez por outra eu cito o nome aqui e chego de casa e não devia ter citado, certo? Mas ela se referia à igreja aqui, inclusive o pastor dela é de outra denominação, mas é meu conhecido,
muito conhecido. E ela disse: uma das coisas que eu gosto é um trabalho assim, sem muito alarde, sem gritos, sem alaridos. Mas quando a gente debruça na palavra, estuda a palavra, quando a gente canta não para se mostrar a ninguém, mas a gente canta para louvar a Deus, sai da nossa boca, mas sai também do nosso coração, sai da nossa alma. Como é bom orar. E tudo que ela falava, parece que ela já era membro aqui da igreja, como Elisete, há 50 anos, né? Então, coisas assim, Elisete, Maricete, essas coisas que falam ao nosso coração, a maneira de cultuar a Deus. Como é o culto a Deus? Como deve ser o culto a Deus? Eu fico a pensar como é que as pessoas que frequentam determinados cultos, em determinadas liturgias, de gritos, de alaridos, de outras coisas, como é que essas pessoas fazem o culto delas em casa, no culto doméstico. E aí eu vou contar uma experiência, porque é de família. Se em casa minha esposa estiver assistindo agora, depois a gente resolve, né? Lá em casa resolve. Mas eu, quando namorava e noivei com Mitor, de vez em quando ia à casa, não dos pais dela, porque eu não ia atrás dos pais dela, mas a casa dela, né? E lá jantava e participava do culto. E minha sogra era líder da senhora, líder nacional, presidente nacional da senhora da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. E muitas vezes ali eu tinha o maior cuidado de não ferir suscetibilidades, né? Afinal de contas, eu sabia que eu ia ser o genro mais querido dela, lógico. Mas não deixava de vez em quando conversar algumas coisas. Por exemplo, um dia a gente saiu para ir à igreja, fui fazer uma visita à igreja que minha noiva pertencia, minha sogra, meu sogro. E minha sogra foi com um broche muito bonito que meu sogro havia dado. E quando ela chegou perto da igreja, foi tirando o broche e guardando na bolsa. E eu perguntei: por que a senhora está tirando o broche tão bonito? Ela disse: não, porque é contra a doutrina da igreja. E o irmão dela era o superintendente nacional da igreja e tal. Se eu chegar lá, eu disse: mas a senhora me desculpe a pergunta, a senhora não acha que a senhora está errada? Vamos fazer, depois a gente conversa sobre esse assunto. Não deu outra. No final de semana está lá, e vamos tratar daquele assunto. Se é errado, porque a senhora usa? Aonde está a sua sinceridade? Porque se é pecado, a senhora não deveria usar. Então a senhora usa porque tem a consciência que não é pecado. Mas está usando porque seu irmão, que é o superintendente, pode reclamar. Então você não devia usar um anel bonito, nem usar aquele broche. Enquanto isso, seu irmão, que é o superintendente da igreja de Cristo Pentecostal, está lá com a gravata muito bonita e um broche bem bonito da gravata. Quer dizer, ele pode usar, mas a senhora não pode. As irmãs da igreja não podem. Onde é que está isso? E outra vez, conversando a respeito, isso já no culto doméstico, compartilhando a respeito dos dons e tal, aí ela chegou a dizer que minha sogra, que falava línguas, aí eu disse: interessante, já fizemos tantos cultos domésticos aqui na casa, eu nunca vi a senhora falar línguas. Se é um dom, por que a senhora não fala? Eu já conversei tanto com o seu irmão, tanto, nunca vi ele falar línguas. Só quando a igreja está muito animada, que grita, que coisa, que fala.
Alguma coisa está errada por aí. Essas formas de culto, não só no pentecostalismo, mas o culto na Igreja Católica, que é missa, mas não deixa de ser culto, ou em outros lugares, formas diferentes. Às vezes, meus irmãos, não se coaduna muito com o que a Bíblia nos ensina, com o que a palavra nos ensina. Por exemplo, como você faz um culto individual? Não existe o culto individual? Nossa querida SAF, não tem lá na estatística quantos cultos individuais? O que é o culto individual? Aquele culto que você faz sozinha, em que você lê a Bíblia, canta, ora, sozinha, é o culto individual. Que muitas pessoas fazem, especialmente as senhoras da igreja, que pertencem à SAF, faz parte da estatística, faz o culto individual. Como é esse culto? Você fala a língua quando está nesse culto individual, você simplesmente canta um louvor, lê a passagem bíblica e ora, e é um culto individual. É como uma oração individual, aquela oração que Deus diz que ouve mesmo. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora silenciosamente, e Deus que te vê ali, naquela contrição, te recompensa, te recompensa. E assim nós vamos aprender da palavra de Deus que, para falar com Deus, o que precisa é uma sincronização verdadeira entre você e Ele. Surgiu, eu era pastor em João Pessoa, e uma senhora saiu da igreja dela, foi para outra igreja, depois da outra igreja chegou na igreja que eu era pastor, depois da igreja que eu era pastor foi para outra igreja, não presbiteriana, denominação diferente, e depois foi para outra igreja. Aí eu me encontrei com ela na rua. Ah, pastor, agora estou na igreja tal. Por quê? Ah, porque agora eu encontrei a igreja boa, digo, vai deixar de ser. Aí, mas como? A senhora entrou, vai deixar de ser. Se a sua igreja é boa, vai deixar de ser. Daqui a pouco a senhora vai sair, sua igreja já não presta mais. Porque já é a quinta, eu quero saber qual vai ser a próxima. A igreja de fulano tal, eu conhecia, aquela que vocês oram gritando. E vocês oram gritando por quê? Para Deus ouvir. Deus é surdo, daqui que sua voz chegue ao trono do céu, vai ser muito grito para chegar até lá. Ah, meu irmão, meu Deus, não precisa disso não. Uma outra, se eu for contar experiências, a igreja grande, a irmã desapareceu, um dia eu cheguei, me encontrei com ela na rua, irmão, nunca mais, pastor, porque a igreja é grande, o senhor não nota muito, mas eu saí faz tempo. Por quê? Pastor, porque agora estou numa igreja maravilhosa. Por que é tão maravilhosa? Porque todo mundo ora de joelho. Eu disse, mas lá também a gente ora. Eu nunca vi. Aí eu brinquei, eu disse, não, a senhora nunca viu, foi alguém tirar o joelho para poder orar. A gente ora de joelho, de braço, de mão, então ora com o corpo todo. Fui levar logo na brincadeira, porque não dava para entender aquele tipo de situação. Então as pessoas ficam hoje atrás de modismos. Aparece uma igreja tal, é a igreja da moda, é a igreja da onda, a igreja da onda. E aí, especialmente muitos jovens, aí correm para a igreja da onda. Mas a onda passa, né? Não é assim? A onda vai e vem, a onda passa. E vem uma outra onda, que é uma outra igreja. E aquelas pessoas que estão na igreja da onda, vai para outra onda. E com pouco desaparece até a igreja da onda. Vocês sabiam que em São Paulo houve uma igreja chamada a Igreja dos Desviados? Sabia? Só que botaram o nome, a Igreja dos Disciplinados. Mas descobriram rapidamente que a igreja não era dos disciplinados, era dos indisciplinados. Era tanta confusão que a igreja acabou. Quer dizer, mas a igreja começou a se encher, porque todo o disciplinado corria para lá.
Então veja, meus irmãos, de que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de um assunto altamente sério, de culto a Deus, de devoção, de adoração, de comunhão. Primeiro, quem é Deus? Como nós vamos nos aproximar dele? De que maneira devemos nos aproximar? Como deve ser essa forma? Qual a maneira de se aproximar desse Deus? É com gritos, com alaridos, com tambores, com festas? Como é? Então veio, tratamos do versículo 1 do capítulo 12, vez passada, e vamos ao versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não vos ponhais a fazer o jogo deste mundo. A palavra aí não é mundus, é século, é a sociedade, é o tempo que nós estamos vivendo. Significa não tomar a forma da forma. Vamos explicar de uma maneira bem clara e bem simples. Todos nós, vez por outra, vamos comprar um sapato. E quando chega lá, a primeira coisa que o vendedor pergunta é: qual é o número? Ou então, vai comprar uma camisa para o pastor, né? Qual é o número? Ou seja, qual é a forma? Qual é a forma? Aí você diz 34, 35, 36, o homem 38, 39, 40. Então, forma. E muita gente assim sabe o que é forma. Geralmente é aquela peça de madeira que você bota para envolver o couro, então tem a forma. É aquela forma que vai dar forma ao sapato. A forma diferente da forma diferente. Significa que o nosso mundo, o século, nossa sociedade tem suas formas, tem sua maneira de ser. Este mundo passa. Temos um mundo novo inaugurado em Cristo, em que Paulo diz: diversos considero tudo como perda. Temos um tesouro celestial. Mas o que me impressiona, meus irmãos, é a mudança que nós temos que passar, a mudança de mente. E essa mudança de mente leva a uma mudança de valores. Paulo escreve muito bem isso na sua carta aos Efésios. A mudança de valores. Isso é tão importante que, até em nossa experiência, aquilo que para nós tinha muito valor na adolescência, já passa a ter menos valor na juventude, passa a ter menos valor ainda na nossa vida adulta e quando nós vamos ficando mais velhos. Eu vou contar uma experiência. Eu me casei com 23 anos, Dona Mitou com 20. E aí, viajamos. Quando eu voltei, fui para a igreja que às vezes eu ia e ficava na classe dos jovens. Aí nesse domingo fui para a classe dos casados. E só tinha pessoas mais velhas do que eu, senhores bem idosos, inclusive. E depois os jovens vieram e perguntaram por quê eu tinha deixado de ser jovem. Não, graças a Deus não, e espero que demore muito ainda eu deixar de ser jovem. Então, por que você deixou a classe e foi para outra? Eu digo, porque meus valores mudaram totalmente. Eu agora quero estar perto das pessoas que têm mais experiência, que possam me ensinar e possam me ajudar. Eu quero ficar perto dos jovens que são casados como eu. E meus valores agora são outros. Eu tenho uma esposa para cuidar, para respeitar, para honrar, para dignificar. Tenho uma casa para manter. Eu tenho que trabalhar. As coisas mudam. Ou seja, houve uma mudança de valores na minha vida social.
É somente por isso. Eu disse, eu vou ficar agora com vocês, e vocês falando em namoro, não me interessa mais isso. Falando em paquera, não me interessa mais isso. Agora sou homem casado, sou chefe de família, né? Mudou. E quando a gente muda a nossa mente, há uma mudança de valores. Mudando de mente, passamos a dar maior valor às coisas espirituais. Aqueles valores antigos já não nos interessa, já não valem mais nada. Aquilo que para nós era de valor, já não tem valor nenhum. A maior das pressões que um adolescente, preste bem atenção, a maior das pressões que um adolescente enfrenta é o de conformar-se. É interessante isso. Porque um adolescente é revoltado? E porque geralmente alguns adolescentes levam tempo até para chegar à maturidade. Porque ele não se conforma com o status dele, de ter que obedecer, de ter que estudar, ter que pensar no futuro. Para ele aquela é uma fase de irresponsabilidade. E aí, por isso que é difícil você entender um adolescente, é difícil você entender um jovem. Eu só descobri duas maneiras de tentar entender um jovem, entender um adolescente. Primeiro, é você voltar no tempo e se ver adolescente como ele. Se eu vou conversar com um adolescente de 13, 14 anos, eu tenho que me ver com 13 ou 14 anos. Com um jovem de 21, 23 anos, eu tenho que me ver como jovem de 21, 23 anos. Até aí não é muito difícil, não. A dificuldade consiste em eu me ver com 13 ou 14 anos, ou com 20 ou 23 anos, nos dias de hoje. Porque quando eu voltar e pensar em ser adolescente, eu vou pensar em ser adolescente lá em Garanhuns. Quando? Na década de 60. O mundo era totalmente diferente. Totalmente diferente. Então eu tenho que voltar e me atualizar, tentar me atualizar com o mundo de hoje. E aí, meus irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Porque nós queremos impingir aos jovens os nossos valores. E os valores deles são outros. Então ele é um contestador. E ele recebe uma pressão muito grande. Conformar-se. Também nós, quando as coisas nos são adversas, preste bem atenção. Quando as coisas nos são adversas, nós também nos revoltamos. Quase sempre. Por que eu oro tanto? Porque eu passo tanta provação orando tanto? Porque quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, mais eu sofro. Porque eu perdi o emprego, porque eu perdi o trabalho, porque eu não passei no vestibular, porque isso, porque aquilo, e nós vamos nos revoltando contra isso. E aí vem as pessoas e dizem, olha, é simples, confia em Deus. Aí faz lembrar aquela história, né? Qual a história? Diz que um homem tinha uma várzea, onde ele plantava hortaliças, verduras, tomate, pimentão, alface e tal. Várzea é um lugar molhado, né? E aí, veio uma chuva muito grande, alagou tudo, ele levou toda a hortaliça dele, toda a horta dele levou. E ele tinha arrumado um financiamento para plantar tomate, para plantar pimentão, para plantar essas coisas, e perdeu tudo. E no domingo não estava na igreja, e o pastor soube da história, foi à casa dele. Chegou lá, ele estava triste, acabrunhado, pesaroso. E o pastor sentou-se ao lado dele, começou a conversar, com muito cuidado. Aí disse, olha, meu irmão, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele disse: quem foi que disse isso? Aí o pastor disse: foi o apóstolo Paulo. Disse: mas Paulo não tinha uma plantação de hortaliças, de verduras, de coisa como eu tinha, não. O nosso argumento é sempre por esse lado. Às vezes você vai dizer: não, mas as coisas são assim mesmo. Você viu que conselho? Eu tive uma experiência que me marcou muito, foi no meu primeiro pastorado, quando um senhor de 60 e poucos anos, que tinha muitos filhos, inclusive alguns até pequenos, que ele havia casado já a certa idade. Ele não tinha 60 e poucos anos, 50 e poucos. E a esposa dele faleceu. E eu fui à casa dele. E quando eu fui, aquele senhor se agarrou comigo, eu jovem, bem jovem, devia ter 29 para 30 anos, minha primeira experiência pastoral. E aquele senhor, de certa idade, se agarrou comigo. As lágrimas dele molharam minha camisa. E ele disse: pastor, o que eu faço agora com esses adolescentes aí, sem a mãe deles? Me diga o que eu faço. Já pensou? Se fosse em outra circunstância, não fosse uma circunstância daquela, fosse uma circunstância que a mulher tivesse ido embora, eu podia até dizer: arrume outra mulher. Mas não podia dizer nada disso. Tinha que chorar com os que choram, sentir a dor que ele estava sentindo. O que eu ia dizer? Procurei palavras, não encontrei. Procurei palavras, não encontrei. E por mais que eu procurasse uma ideia naquele momento, não tive nenhuma ideia, a não ser abraçá-lo, deixar que ele chorasse, bater nas costas dele e dizer: meu irmão, o Deus que o senhor creia é o Deus que eu creio. Esse Deus vai dar uma solução. Saiba disso. O senhor e seus filhos não estão órfãos. Deus é o Pai. Ele é o Pai dos órfãos. Não tive mais palavras para dizer. Eu sempre encontrei dificuldades para nessas horas aconselhar. Paulo diz que um cristão deve ser um não conformista com as coisas deste século. É interessante, é impressionante, meus irmãos, e agora eu vou levantar esse assunto. O que nos impressiona é o comportamento, ou são questões comportamentais de cristãos que se dizem cristãos verdadeiros, com a situação do nosso século, com a situação da nossa sociedade. Preste atenção que eu vou levantar alguns assuntos que vocês vão entender que a nossa linha de raciocínio, de pensamento está correta. Como é que os cristãos de hoje estão pensando a respeito do divórcio? Que é uma coisa natural, normal. Pode acontecer? Pode, mas poderiam dizer: não, eu sou favorável ao divórcio. Em determinadas circunstâncias da vida, certas coisas sou favorável, mas não. Alguns jovens, eu espero que o jovem da igreja aqui não pense assim, espero mesmo diante de Deus, mas alguns já dizem logo: eu vou me casar, se não der certo eu me separo. Por quê? Por que estão pensando assim? Porque é assim que a sociedade está pensando. É assim que a sociedade está vivendo. O que nós cristãos estamos pensando, por exemplo, sobre aborto? Mas é tão normal hoje. É tão normal hoje. Você nem sequer
se digna a pensar, a refletir sobre o assunto, porque tem pessoas que defendem na televisão, defendem abertamente, fazem discursos. Porque nós cristãos, nós, povo de Deus, pensamos sobre imoralidade sexual. Isso é normal. É assim mesmo. O que nós, como cristãos, estamos pensando sobre casamento gay? Não toca nesse assunto, porque pode dar cadeia, pode dar processo, porque isso está na onda. Até o Papa já está pensando nisso. Quem diria? Quem diria? Aí alguém disse, acabou tudo. Se o líder favorável a isso. O que nós cristãos, em nosso século, em nossa sociedade, estamos pensando sobre disciplina eclesiástica. Isso é coisa antiga. Bom é na igreja católica, porque lá não tem disciplina. Sobre testemunho cristão, sobre vida familiar, sobre vida familiar. O escritor sagrado vai em frente e diz, não vos conformeis com este século, com a sociedade podre. Sejam um não conformista, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra usada aqui é a mesma palavra que dá metamorfoses. Metamorfose é aquele processo que nós conhecemos, que um rato se vira morcego, por exemplo, uma metamorfose, entendeu? Ou que muitas vezes uma cigarra transforma em outra coisa. Então, metamorfose. Um animal termina mudando o outro. A palavra grega aqui é essa aí, metamorfoses. Se quisermos viver uma vida transformada, tudo começa em nossa mente. Não é só na psique, é na mente. A palavra grega aqui é metanoeoa, ou seja, mudança de mente. É como se você fosse numa direção aqui e mudasse completamente para outra direção. A mudança no ser humano que Deus faz é esta. É como se você fosse para o norte e se virasse para o sul. É uma vida totalmente ao contrário. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, etc, etc. Agora, meus irmãos, qual é a razão de ser dessa transformação? A Bíblia diz, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a razão de ser. Uma transformação de mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como? Tendo uma mente renovada, alimentada pela palavra de Deus e pela oração. À medida que nós vamos nos afastando de ler a palavra, à medida que vamos nos afastando da oração, e o mundo de hoje contribui muito para isso. São tantas coisas. Tem gente, por exemplo, que o celular eu acho fantástico. Algumas invenções modernas são extraordinárias. Por exemplo, uma televisão. Que coisa boa. E a cores melhor ainda. E se for grande, ainda é melhor. Telefone, coisa maravilhosa. Celular, melhor ainda. Melhor ainda. Mas
atrapalha, viu? Computador, internet, coisas maravilhosas, não é? Mas tem atrapalhado muito a vida de muita gente. De muita gente. Poucas pessoas hoje estão pensando de que estão dando muito mais tempo à internet, ao celular, aos aplicativos, à televisão, a tudo, do que a palavra de Deus, do que a oração. Você é capaz de saber quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Quanto tempo você assiste televisão por dia? Quanto tempo você está no celular por dia? Aí, lá em casa, minha esposa, meu filho, meu neto, eu mandei uma mensagem para o senhor não viu? Não. Por quê? Porque você mandou como? Mandei no WhatsApp, não abri o WhatsApp. Não, assim eu tenho que ver o WhatsApp abrindo o dia todinho. Eu olho pela manhã e à noite. Tem gente que só abre uma vez, é o dia todo, né? É o dia todo. Você queria falar comigo? Queria, porque não telefonou. Eu lhe atendia. Mas se você mandou uma mensagem, eu posso ver a mensagem no outro dia. Qual o problema? Se me manda, por exemplo, se me mandar depois de 10 horas da noite, eu só vou ver no outro dia. Se for urgente, você já morreu. Então, telefone. Mas as pessoas acham que você tem que estar obrigado, inclusive. E eu já disse aqui na igreja, até a pessoa, pastor, eu queria falar com o senhor, mandei um WhatsApp. Você não queria falar. Se quisesse falar, tinha telefonado. Mandar mensagem, eu sou obrigado a ficar. E-mail, eu olho uma vez por dia. E-mail, eu olho uma vez por dia. Às vezes à noite eu olho, dependendo do tempo. Eu vou passar o dia todo olhando e-mail, WhatsApp, e Facebook. Quanto tempo nós estamos investindo na leitura da palavra, no estudo? Porque ler a palavra é uma coisa, estudar a palavra é outra. Sabiam disso, né? Ler a palavra, você pode ler um capítulo, 2, 3, você pode ler a Bíblia toda em um ano, lendo 3 capítulos por dia. Mas quanto tempo você levaria para estudar a Bíblia toda? Se você viver 80 anos estudando a Bíblia, você não chega nem à metade. Uma experiência que me foi contada por dona Virgínia, hoje viúva do professor Neumann. Neumann era um linguista, falava 7 línguas, falava fluentemente, e ainda entendia mais umas 3. Ele era professor de hebraico, lá no seminário. E um dia estava estudando hebraico, e dona Virgínia passou pela biblioteca, e ele estava com a vista baixa, assim, com óculos. Ela saiu, foi na cozinha, daqui a pouco ela voltou, passou lá, e estava lá. A terceira vez ela voltou, aí não aguentou mais. Nós, eu já passei 3 vezes aqui na biblioteca, entrei, e você nem levantou a vista, nem olhou para mim. Ele disse, é que eu estou preocupado. Com o quê? Com esse tic-tuc. Tic-tuc é o ponto em hebraico. Eu estou preocupado com esse tic-tuc, com esse ponto, porque ele está aqui. Aí dona Virgínia se aproximou, qual? Está aqui. Ela fez, aí soprou, aí desapareceu. Era um cisco, pretinho, que tinha caído lá no texto hebraico, tinha se localizado lá num lugarzinho que parecia um ponto. E ele já fazia não sei quanto tempo que ele estava preocupado com aquele ponto. E por que aquele ponto estava ali? Isso é estudar. Quem faz os trabalhos de seminário, por exemplo, você vai fazer uma exegese, até para a sua graduação, você não faz um texto grande, você faz às vezes em 2 versículos, às vezes um versículo só, e para escrever a sua tese.
entendeu? Sua exegese. Isso é estudar a palavra. É parar, estudar por quê, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, a que propósito. Então, isso é estudo da palavra. A outra coisa é ler a palavra. É ler a palavra. Hoje, meus irmãos, nós não estamos nem sequer lendo a palavra, quanto mais estudando a palavra. Ninguém, absolutamente ninguém, irmãos, pode ser transformado sem ter o coração mudado. Conversando com uma irmã, e ela, referindo-se ao esposo dela, aí disse, ele é muito orgulhoso, cabeça dura. E eu vi as lágrimas marejavam dos olhos daquela irmã, eles passando situação muito difícil. Aí eu disse, talvez você esteja passando essa situação para Deus transformar o coração do seu marido, a vida dele, para que, passado o deserto, chegar na terra prometida, ele lembre dos problemas, das dificuldades que passou lá no deserto. Deus tem seus objetivos que nós não podemos saber por quê. Qual é a razão de ser da transformação? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tendo a mente renovada, alimentada pela palavra de Deus e pela oração. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Qual é? É que nós cresçamos em maturidade cristã até chegarmos à plenitude da varonilidade de Cristo. É sermos como Cristo é. Que a nossa vida seja separada da vida mundana, pois quando isso acontecer, seremos capazes de saber o que agrada a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós, irmãos, procuremos saber disso, que nós experimentemos essa vontade de Deus em nossas vidas. E aí sim nós vamos entender, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós tivermos essa mente transformada, mudada. E aí nós vamos aprender, não sou mais quem eu era, eu sou agora o que sou, porque Deus me fez assim. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus. As pessoas que vão participar deste louvor, por favor.
Fiquem de pé, irmãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Santo e Divino Espírito repouse sobre nós, irmãos amados, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.